Começa agora no seu rádio Papo de Esporte. Sexta-feira chegou! Vamos juntos com as principais notícias dessa semana no mundo do esporte, hein? A gente começa falando então por aqui sobre o clássico Flamengo e Vasco da Gama. O Vasco venceu e tá vivo no Campeonato Carioca. Terminou o jejum que vinha desde 2016, de 17 partidas sem vencer o rival, com o resultado de 3-1 e um bom jogo do Vasco, enquanto o Flamengo apresentou uma atuação bem ruim para quem se prepara para a Libertadores. O time do Vasco subiu para a 5ª colocação e está a 3 do Fluminense. Agora, na tabela, o Volta Redonda é o líder com 20, Flamengo 19, Portuguesa 17 e Fluminense fechando o G4 16. Vasco chegou a 13, Botafogo e Madureira tem 12, Resende 11, Boa Vista 10, Nova Iguaçu 9, Bangu 5 e Macaé 1 ponto. Na próxima rodada, neste final de semana pelo Campeonato Carioca, tem mais clássico. Fluminense e Botafogo jogam às 16 horas no Maracanã. Mais tarde, também no sábado, tem Portuguesa e Flamengo, no estádio Luso Brasileiro, às 9h05. No domingo, Vasco entra em campo às 18h30 para jogar contra o Boa Vista em Bacaxá. A gente falou ontem sobre Renato Gaúcho e, de fato, ele caiu. Acabou a era Renato Portaluppi no Grêmio, depois da derrota na Libertadores e consequente eliminação. O treinador não resistiu à pressão. Se há uma fila para ser o próximo técnico do Grêmio, lá está Thiago Nunes na ponta. O ex-comandante do Corinthians é o preferido do clube gaúcho nesse momento. A ideia não é avançar por um estrangeiro, caso de Guilhermo Barros Esqueloto, levado ao tricolor por empresários. A diretoria também tem a intenção de fechar o organograma do futebol nos próximos dias. O cenário ideal prevê a estruturação do departamento antes do acerto com o novo técnico. Assim, o profissional já chega com um vice-presidente de futebol definido, diretores escolhidos e até eventualmente um executivo. Mas os contatos com Thiago Nunes já começaram no tricolor gaúcho. Falando sobre Copa do Brasil, a CBF divulgou os 2 potes para o sorteio da 3ª fase da competição, que terá duelos de ida e volta. Os mandos de campo também serão sorteados. A ordem dos potes se dá a partir do ranking nacional de clubes da CBF. Os 16 times melhores colocados no ranking ocupam o pote 1, enquanto os restantes ocupam o pote 2. A data do sorteio ainda não foi definida pela CBF. A 3ª fase da Copa do Brasil terá a adição de 12 novos times. Os 8 classificados para a Libertadores, o 9º colocado do Brasileirão e os campeões da Série B, da Copa do Nordeste e da Copa Verde. Os potes são os seguintes. No pote 1 estão Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, América Mineiro, Bahia, Ceará, Chapecoense, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vasco da Gama. No pote 2 ficam 4 de Julho, ABC, Atlético Goianiense, Avaí, Boa Vista, Brasiliense, Cianorte, Coritiba, CRB, Criciúma, Fortaleza, Juazeirense, RB Bragantino, Remo, Vila Nova e Vitória. Ainda sobre a Copa do Brasil, o 4 de julho você ouviu está na 3ª fase. O time piauiense eliminou o Cuiabá nos pênaltis por 5-4, após empate sem gols no tempo normal. Há 20 anos, o Piauí não tinha um representante que avançasse tanto na competição. A última vez foi o Flamengo do Piauí em 2001. O rubro-negro chegou às 8º, mas a Copa do Brasil na época tinha menos fases. O Colorado de Piripiri segue nos trilhos de fazer uma campanha inédita e histórica. Na próxima fase integra então o pote B e vai jogar contra algum time melhor colocado no ranking da CBF. E eu me despeço hoje falando sobre Olimpíadas. Após a confirmação de todas as seleções participantes, a FIFA divulgou nesta sexta-feira a configuração dos potes para o sorteio dos torneios de futebol das Olimpíadas de Tóquio, marcadas para começar no fim de julho. Os grupos das competições masculina e feminina serão definidos na próxima quarta-feira, dia 21 de abril, na sede da entidade em Zurique. O Brasil é cabeça de chave entre os homens e fica no pote 2 entre as mulheres.
No torneio masculino, os 16 participantes foram divididos em 4 potes com 4 times em cada um, levando em consideração o desempenho nos últimos 5 torneios de futebol nos Jogos Olímpicos. As participações mais recentes tiveram maior peso e foi atribuído um bônus aos países que conquistaram o título do pré-olímpico de cada continente. Os cabeças de chave serão Brasil, Argentina e Coreia do Sul, além do anfitrião Japão. Já para o torneio feminino, foi utilizado como critério o ranking mundial da FIFA, que teve nova edição divulgada nesta sexta-feira, com o seguinte top 10: Estados Unidos, Alemanha, Holanda, França, Suécia, Inglaterra. O Brasil aparece na 7ª colocação, Canadá, Austrália e Coreia do Norte. As 12 seleções participantes foram divididas em 4 grupos, com 3 equipes em cada um. E relembrando então, o Brasil está no segundo, junto à Suécia e Grã-Bretanha. Final de semana tá chegando e a gente volta a se encontrar por aqui na próxima segunda-feira. Lembrando que neste final de semana tem o nosso podcast Papo de Esporte em todas as plataformas, no site Papo de Esporte e no seu player de áudio preferido. Um forte abraço e até segunda-feira. Guilherme Faria para a Rádio Conselheiro FM em todas as plataformas.